Vereador Alceu Tomé, PTB. Agradecendo a vereadora Paula Iores pelo relato, passaremos de imediato ao depoimento do senhor Fabiano de Moraes, procurador da República. Vossa Senhoria fica à disposição neste momento da doutora Cássia Andréa de Azevedo Kuhn, procuradora-geral do município e procuradora do senhor prefeito municipal. Passamos de imediato a palavra à senhora procuradora-geral e do prefeito municipal, que formula perguntas ao doutor Fabiano de Moraes. Doutora Cássia Kuhn, boa tarde. Cumprimento o presidente da mesa, cumprimento os demais componentes, cumprimento a todos os presentes aqui e aqueles que estão assistindo via Facebook. Boa tarde, doutor Fabiano. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje e vou passar a fazer os questionamentos. Doutor Fabiano, as denúncias que compõem o processo de cassação do prefeito municipal têm 3 itens, basicamente. Vou começar a questionar sobre os primeiros itens. A realização da parada livre e bênção dos freis capuchinhos na Praça Dante Alighieri. O meu primeiro questionamento é sobre o indeferimento do município em razão da realização do evento Parada Livre na Praça Dante Alighieri e a oportunização de um outro espaço, seja ele no Centro de Cultura Ordovás, de que forma o senhor teve conhecimento dessa negativa, enfim, desse indeferimento do município para a realização da Parada Livre na Praça Dante Alighieri? Doutor Fabiano de Moraes, na verdade, existia um inquérito civil no Ministério Público desde o ano passado relativo ao decreto que regulamentava as questões. Abre parênteses, troca de microfone, fecha parênteses. Havia um inquérito civil no Ministério Público Federal desde o ano passado, que era relativo a uma reclamação referente ao Conselho Municipal de Cultura e também os organizadores da Parada Livre relativo a algumas restrições e eventos realizados pelo município. Foram realizadas algumas reuniões em relação a esse decreto e, posteriormente, chegou ao conhecimento que houve a negativa da Parada Livre deste ano, também em relação ao local. Na verdade, tinha sido pedido para fazer a realização da Parada Livre na Praça Dante Alighieri. Na verdade, não na praça, mas na rua Marquês do Herval, ao lado da praça, e que seria num domingo, 17 de novembro, se não me engano, e que houve um indeferimento do município. Na verdade, não havia um indeferimento de por que não. A resposta que foi pedido cópia do procedimento administrativo do município e as razões era que não havia uma razão específica na resposta do município. Acho que a Secretaria do Urbanismo, se não me engano, que respondeu em relação a porquê não na rua que foi solicitada, indicando como possível local o Centro de Cultura Ordovás. Doutora Cássia Kuhn, ainda que o indeferimento do evento Bênção dos Freis Capuchinhos, também na Praça Dante Alighieri, este evento que também obteve o indeferimento do município para a sua realização na praça, o senhor teve conhecimento desse assunto? E de que forma chegou ao seu conhecimento a questão do indeferimento da realização da Bênção dos Freis? Doutor Fabiano de Moraes, em relação a esse evento de Bênção dos Freis, eu tive conhecimento pelo jornal. Posteriormente, houve uma representação também em relação a isso, no Ministério Público. Mas, como foi? Tem de ver se havia interesse realmente dos freis em continuar fazendo o evento lá. Foi notificado aos organizadores do evento da Bênção, e eles disseram que não tinham mais o interesse realmente na praça. Então, foi arquivado esse procedimento. Mas o conhecimento primeiro que eu tive foi com a imprensa. Doutora Cássia Kuhn, então houve uma representação no Ministério Público em relação a este caso? Doutor Fabiano de Moraes, houve também. Doutora Cássia Kuhn, partiu de quem essa representação? Doutor Fabiano de Moraes, não vou lembrar, mas não foi da organização. Não foi organização, foi alguém. Não lembro exatamente quem. Doutora Cássia Kuhn, não houve interesse por parte dos freis? Doutor Fabiano de Moraes, como foi oficiado aos freis, se eles tinham o interesse de fazer na Praça Dante Alighieri e eles informaram que não havia interesse, foi arquivado. Doutora Cássia Kuhn, em relação à impossibilidade do indeferimento de realização de ambos os eventos na praça, o senhor considera que foi um ato de discriminação com os dois eventos ou foi um ato de equidade, dando ao mesmo tratamento para eventos com caracteres tão diversos? Doutor Fabiano, não sei se dá para dizer, seria uma opinião pessoal em relação a isso.
Eu posso falar sobre o que eu vi na relação aos procedimentos. Existe um problema, uma divergência de entendimento em que o Ministério Público tem, o município tem em relação ao decreto de eventos. O decreto de eventos restringe o direito à liberdade de reunião. Na verdade, ininteligível. Tem que ser sempre interpretado mais amplo do que um evento com fins econômicos ou fins lucrativos. Então, sempre que se privilegiar a realização de eventos, no sentido que manifestação popular de direitos de reunião, tudo que, na verdade, só existe uma obrigação de quem está organizando o evento de informar ao município o local onde se vai fazer para evitar que tenha outro evento no mesmo local. E o município adote as medidas necessárias nesses casos, mas dizer que foi um ato de discriminação, não poderia afirmar, porque eu estaria fazendo um julgamento em relação a isso. Eu analiso exatamente o que foi apresentado para a justificativa. Eu achei que as justificativas não eram viáveis, até que a primeira justificativa, até porque as justificativas eram diferentes. A primeira que não poderia ter feito no local indicava outro local, sem dizer que não podia ser feito naquele local. E a segunda justificativa, que acho, foi da sua substituta, procuradora do município também, foi que não poderia ser na praça, porque tinha a Feira do Livro e as questões do Natal, que também não, que era em novembro o evento. Então, essas justificativas não eram realmente justificáveis. Não havia elementos suficientes para considerar aquelas justificativas como válidas para a questão do evento. E o que também chamava a atenção de indicar um local, na verdade, deveria dizer para o próprio organizador de eventos pensar num outro local e, eventualmente, aquele local já estivesse um outro evento ou realmente houvesse uma inviabilidade de realização no local. Doutora Cássia Kuhn, mesmo a questão das reuniões de só informar no município para que se evite uma que tenha um ou outro evento no mesmo local, como o senhor acabou de falar. Como fica a questão de segurança nesses casos? Porque uma reunião simplesmente ele pressupõe ali o que nós temos na Constituição Federal, que seria a reunião de pessoas, seja de forma religiosa, de forma política, não teria. Mas, neste caso, nós tínhamos montagem de estrutura no palco. Como ficariam essas questões de segurança? E para evento que caracterizaria um público de mais de 15 mil pessoas, não acha que ficaria um pouco inviável não ter critérios que prevê o decreto, considerando que teria montagem de estruturas de camarins e várias situações que poderiam ocasionar uma insegurança para o público participante? Continuando, página 2110. Doutor Fabiano de Moraes, por que a justificativa que foi apresentada não foi no microfone? É que a justificativa que foi apresentada, ela não falava do decreto. Na verdade, a justificativa em relação à negativa do evento, ela não tinha sua justificativa. Em relação ao palco, claro, questão de palco, tudo existem critérios de segurança que têm que ser obedecidos. Mas o fato de ter um palco, ter carro de som ou ter algum outro tipo de equipamento não descaracteriza o evento como um evento de liberdade, de reunião, liberdade de manifestação. Essa que seria a principal questão. O indeferimento não foi porque o palco precisaria preencher os requisitos. Não houve uma análise em relação à segurança, e sim apenas houve uma negativa específica em relação a que no local não poderia e teria sido indicado um novo local. Então, embora sejam justificáveis as questões do previsto em decreto, não foi esse o argumento utilizado, pelo menos na resposta oficial do município, em relação ao pedido. Não foi esse o argumento utilizado na negativa. Doutora Cássia Kuhn, e o senhor tem conhecimento da existência do alvará de prevenção, plano de prevenção contra incêndio para esse evento? Se existia ou não existia? O senhor não era organizador do evento? Não é? Não tinha participação com a organização do evento nenhuma? Doutor Fabiano de Moraes.
Não. Apenas recebi a representação. Doutora Cássia Kuhn. A representação, doutor Fabiano de Moraes. Isso, doutora Cássia Kuhn. O senhor tem conhecimento de que a organização do evento tivesse esse alvará para a realização do evento? Doutor Fabiano de Moraes. Não. Em relação aos requisitos necessários em relação ao Corpo de Bombeiros, não era critério que dependeria do Ministério Público Federal analisar. Isso era uma questão dos organizadores, conseguir nos órgãos próprios a questão para a estrutura ou outro tipo de questão. A questão que chegou ao Ministério Público era a questão de possibilidade de manifestação, de liberdade de pensamento naquele local específico. Questão de estrutura não caberia a nós analisar. Doutora Cássia Kuhn. O evento se realizou por meios judiciais que foi realizado. Os organizadores da Parada Livre buscaram, através do Judiciário, a garantia de realização do evento, onde obtiveram êxito, garantindo dessa forma que, além de ceder o espaço, o município ainda oferecesse as condições, o que foi atendido. Diante dessa informação, o senhor entende que o remédio legal para a garantia do direito à realização do evento Parada Livre foi corretamente utilizado ou ainda caberia mais alguma reparação por alguma outra via, que seja essa que aqui se busca, o impeachment de prefeito municipal? A via legal para se buscar a garantia desse direito era a ação civil pública e foi atendida? Doutor Fabiano de Moraes. Na verdade, a ação foi proposta conjuntamente com o Ministério Público Federal e Estadual para a obtenção dessa, por a gente discordar dos argumentos utilizados pelo município para a propositura, para a negativa em relação ao evento, mas a decisão judicial, na verdade, foi pedido exatamente o que o município tinha oferecido também em relação a inintegível, que o evento fosse em outro local. Na verdade, foi a questão de segurança, a questão de coleta de lixo, e não lembro mais. Alguns outros elementos relativos a essa questão ininteligível. Em relação ao Ministério Público, para nós, seriam essas questões. Se existem outras questões que os organizadores entenderam que foi cercado algum direito deles, caberia um pedido deles propriamente dito. Doutora Cássia Kuhn. Mas a realização do evento, buscado através do Judiciário, garantiu o direito à reunião propriamente dita que desde o início se buscava? Doutor Fabiano de Moraes. Sim, o direito à reunião foi garantido por uma decisão do Judiciário, mas foi necessária a intervenção do Judiciário. Então, esse ponto. Mas, de qualquer forma, não houve um prejuízo maior em relação especificadamente ao evento em si, porque foi realizado. Doutora Cássia Kuhn. O senhor considera que a impossibilidade da realização dos eventos aqui citados seja Parada Livre ou Bênção dos Freios Capuchinhos da Praça Dante com oferecimento de outro local para sua realização seriam atos de improbidade administrativa do gestor? Doutor Fabiano de Moraes. Atos do gestor? Exatamente. Qual gestor? Doutora Cássia Kuhn. Do prefeito municipal? Doutor Fabiano Moraes. Na verdade, nos processos não tinha, pelo menos dos capuchinhos. Eu não cheguei a analisar, mas no processo da Parada Livre o ato foi acho que da Secretaria de Urbanismo ou de alguém. Eu não posso dizer que foi ou não tem um elemento no procedimento que foi o ato do prefeito, especificamente. Foi ato, se não me engano, da Secretária de Urbanismo, primeiramente, que mandou a primeira. Foi uma negativa em relação ao evento, e depois, quando houve a recomendação, o Ministério Público, antes da ação, fez uma recomendação para que fosse liberada a Parada Livre. Novamente, o município negou, mas, se eu não me engano, foi do vice-procurador-geral do município, que prestou as informações em relação à negativa dessa recomendação. Do prefeito não tem nenhum ato no procedimento específico em relação a isso. Doutora Cássia Kuhn. Não existe nenhum ato do prefeito. Doutor Fabiano de Moraes. Então, não posso dizer que tenha ato do prefeito especificamente. Os atos que existem no procedimento, que estão no processo, que foram juntados ao processo, são da Secretária de Urbanismo e depois da
Procuradoria do Município, doutora Cássia Kuhn. Obrigada. Em relação ao decreto que regulamenta os eventos temporários do município de Caxias do Sul, o município editou o decreto 19736 do ano 2018 e ele regulamentava a realização dos eventos temporários. Posterior a isso, capitaneada pelo senhor, houve uma reunião pública com diversas entidades na qual foi sugerido ao município a reedição do mesmo de forma que ficasse mais claro seu entendimento e que contemplasse sugestões dos presentes. Foi formulado um cronograma de trabalho. Foi finalizado com um encaminhamento de nova minuta ao Ministério Público Federal, sem nenhum retorno de possíveis óbices à sua publicação. Então foi publicado o decreto 20.381 de 2019. O senhor poderia nos falar um pouco dessa construção conjunta ao Ministério Público Federal e do município? Doutor Fabiano de Moraes. Eu não diria que houve uma construção conjunta no Ministério Público Federal. Na verdade, houve essa reunião pública, participou o município, participavam vários órgãos do município, participou a comunidade, participou o Conselho da Cultura, organizadores de eventos ininteligíveis, e foram apontados alguns problemas do decreto anterior relativamente à aplicação em eventos. Nessa reunião foi combinado que o município apresentaria um cronograma em relação à questão de alteração ou de uma melhor forma de esclarecer alguns pontos do decreto. Aí o cronograma foi ininteligível pela Procuradoria. Se não me engano, foste tu mesma, Cássia, que assinou. Não tenho ininteligível. O cronograma previa uma consulta ao Conselho Municipal de Cultura em relação aos aspectos. Depois, o município, ininteligível, os pontos que foram indicados pelo Conselho de Cultura e por demais integrantes. E depois, ele encaminharia para o Ministério Público e, ao longo depois, poderia publicar o decreto inteligível, apresentado unilateralmente pelo município. A gente não houve uma discussão do cronograma, mas, se eu não me engano, foi o cronograma apresentado. Pode ter ou outro detalhezinho que não lembre, mas basicamente era esse o cronograma. Não cabe ao Ministério Público dizer que está errado em relação, porque o Ministério Público não é um órgão consultivo do município em relação ao projeto de decreto. O prefeito tem toda a liberdade, tem a sua assessoria jurídica para decidir em relação ao decreto. O novo decreto tem alguns problemas iguais ao antigo, que são em relação à amplitude dele e essa questão de que a gente tem posicionamentos divergentes em relação ao que é de liberdade de manifestação e opinião de reunião e o que é evento. Realmente, quem tem que ter um controle maior do município com relação aos requisitos que têm que ser cumpridos. Uma coisa é direito de reunião, que está previsto constitucionalmente. Liberdade e tem que ser interpretado da forma mais ampla possível. E outra coisa é evento que visa um fim lucrativo ou um show que precise fechar uma rua, alguma coisa. A gente tinha essa divergência, permaneceu, mas é uma questão de interpretação do decreto também em relação a isso, porque da forma, às vezes, pode ser interpretada de uma forma equivocada, pelo menos ao meu entender, no Ministério Público, doutora Cássia Kuhn. Mas não houve nenhum encaminhamento do Ministério Público para o município discordando dos termos de decreto que foi encaminhado para doutor Fabiano de Moraes. Na verdade, quando recebi, estava de férias, acho que foi no final de agosto, começo de agosto, final de julho, mas, na verdade, não tinha obrigação do Ministério Público. O Ministério Público não é órgão consultivo do município. Não cabe decidir como é que foi feito um decreto publicado. Ele analisa depois, posteriormente, se está de acordo ou não da legalidade. Não caberia a mim intervir nessa decisão no município. Doutor Cássia Kuhn. Em que pese esses posicionamentos divergentes em algum ponto entre Ministério Público e município, não é considerado decreto de inconstitucional? Doutor Fabiano de Moraes. Eu não poderia dizer isso, porque como os entendimentos são divergentes em alguns aspectos, eu consideraria inconstitucional. Mas é um posicionamento divergente em relação a isso. Tanto é que, dependendo
as questões específicas se ele for aplicado por alguma questão que é relativamente a direito a que ofenda a liberdade de reuniões poderia ser inconstitucional na aplicação a esses fatos. Então, depende da forma que for interpretado e do tipo de evento que for exigido todos os requisitos. Mas os dois casos, pelo menos em um dos casos que foi citado ali, a questão do decreto não foi objeto da discussão em si. Não houve uma discussão sobre a aplicação ou não do decreto, porque não foi o argumento utilizado no município ao indeferir o pedido da parada livre. Doutora Cássia Kuhn. Então, o decreto em relação à parada livre, ele não teve nenhum, considerando, inclusive, que a justificativa era outra e que o direito foi garantido posteriormente. O decreto não influenciou em nada na realização do evento Parada Livre. Dr. Fabiano de Moraes. Porque, na verdade, o motivo do deferimento não era o decreto, não houve nenhuma. Não foi porque os organizadores da parada, eles não estão obedecendo aos critérios do decreto. Foi apenas outro tipo de resposta ao município que ele não fundamentou negativo no decreto. Pelo menos naquele ato não houve fundamentação nesse novo decreto. Doutora Cássia Kuhn. Outro item da denúncia é o fechamento do PA 24 horas. Nesse item da denúncia fala sobre um possível desprezo pelo Conselho Municipal da Saúde. É sábado que existe um termo de ajustamento de conduta que possibilitou o fechamento do PA 24 horas e que vem sendo fiscalizado criteriosamente pelo Ministério Público Federal e Estadual. Em algum momento foi constatado pelo senhor, pelo Ministério Público Federal, esse desprezo pelo Conselho Municipal da Saúde durante o fechamento do PA 24 horas? Doutor Fabiano de Moraes. Eu entraria em um ininteligível. Desprezo é uma palavra que não teria como dizer. Doutora Cássia Kuhn. Eu utilizei a palavra de denúncia. Doutor Fabiano de Moraes. Não sei se eu poderia me manifestar sobre esse termo, porque seria ininteligível. Dizer desprezo ou não seria uma opção pessoal. Eu posso falar sobre os fatos. Os fatos são que o município apresentou que realmente houve uma concordância, digamos assim, do Conselho em relação à transformação da antiga UPA aliás, do antigo postão em UPA. Na verdade, isso já fazia. Página 214.